Olá, querido professor, coordenador, muito bom estar com vocês durante essa programação. Nós estamos aqui antes de começarmos todos os incentivos e tal, com as plaquinhas de porta de identificação da sua sala. Nessa placa, a gente está batendo todos os trimestres que é importante que você tenha o nome da classe e a idade também que a criança vai estar ou juvenil. Por que é importante? Para que a pessoa, ao chegar, às vezes ela não sabe que o rol é de 0 a 3 anos. Então, para não atrapalhar a sua sala, de repente você está lá já no meio da programação, bate a porta alguém, quer colocar uma criança que não está na idade certa. Então, qual a idade? Já tira a dúvida antes dela bater. Então, nós temos aqui algumas sugestões para cada sala. Nós trabalhamos com alguns elementos que são típicos da região que vai à oferta durante este trimestre. Esse trimestre, as ofertas beneficiarão o país da Rússia e da Ucrânia. Então, a gente tem coisas aqui da Rússia, ok? Para começar, a gente fez aqui um painelzinho, tipo um panô, de EVA com o urso pardo, que é o urso que existe bastante lá na Rússia. Para o rol, a idade de 0 a 3 anos, o ursinho foi confeccionado em EVA felpudinho e aqui com um EVA de bolinha e aqui o liso. Para o jardim, a gente fez tipo uma guirlandinha. A base da guirlanda é de isopor, mas você pode usar também uma de madeira ou de papelão, o que você quiser. Foi revestido tudo com EVA. A gente fez com EVA felpudinho. Aqui a gente colocou o Jardim da Infância, a idade de 4 a 6 anos. E esses girassóis, que são as plantas ou as flores típicas da Rússia, a gente usou aqueles girassóizinhos e aqueles vasinhos que a gente compra em lojinha de presente ou de tipo bazar, alguma coisa assim, que tem um porta-recados. Então, procura lá numa lojinha os girassóis, né? Ou depois você vai ver o incentivo que a Johnny vai apresentar. A gente está dando outras dicas de girassóis. Um lembrete. Todos esses moldes e imagens você vai ter disponível nos grupos de WhatsApp que a gente tem e também no nosso Facebook, Ministério da Criança /PO. Para os primários, a gente fez uma matriosca. A matriosca é uma boneca típica da Rússia. Antigamente, eles fizeram a matriosca só com eram 3 bonecas, uma dentro da outra, representando a maternidade. Era a avó, a mãe e a neta. Hoje, se você olhar na internet, tem matrioscas com muitas, 8, 10, que vão entrando, a maior é aberta, elas são oquinhas, né? E uma vai dentro da outra. Mas a gente fez aqui com papelão e tecido, tá? Colocamos como sugestão os primários, a idade de 7 a 9 anos. E, por último, uma plaquinha para os juvenis. Mas não está escrito juvenis, está escrito Sou Mais em Cristo. Essa plaquinha foi feita em madeira, e isso aqui a gente imprimiu e revestimos em EVA para dar uma visãozinha meio 3D. Por que Sou Mais em Cristo? É um novo projeto para a Sala dos Juvenis. E durante toda essa trimestral você vai ver como vai funcionar. Fica ligado porque é muito legal esse projeto e vai ser assim um up da Sala dos Juvenis. Não é, professora Johnny? É isso aí. E agora a Johnny vai apresentar os nossos incentivos de presença. Isso mesmo, Lu. Você vai ver que a gente vai apresentar agora alguns incentivos de presença, que você pode escolher qual deles você quer usar na sua sala. A gente vai mostrar os incentivos como foram feitos, mas o uso deles você vai descobrir daqui a pouco. E para começar os incentivos de presença, eu vou mostrar esse aqui que foi feito de girassóis, com girassóis, na verdade. Ele foi feito de isopor, pintado, com alguns detalhes em EVA. As florzinhas foram confeccionadas com EVA e a base delas foi feito um saquinho de feltro amarradinho
com um pouquinho de fibra dentro para ficar fofinho, e a criança coloca então o girassol quando chega na escola sabatina. Outra sugestão de incentivo de presença que nós temos são essas duas maquetes, que você pode escolher qual delas você quer usar para a sua sala. Uma delas foi confeccionada com ursos, que a Lu já falou, que são animais típicos da Rússia, né? Tem bastante urso lá na Rússia. E a gente fez as duas maquetes com a base em isopor. O painel de fundo foi impresso e colado no isopor. A maquete de ursos a gente fez com os ursos impressos. Tanto a mamãe ursa quanto os filhotinhos foram impressos. E na parte de trás nós colamos um EVA no formato de cada urso com um palito de dente, para que a criança possa chegar e espetar o palito na maquete. A gente colocou também algumas fibras desfiadas para darem uma ideia de neve, e também alguns papéis pardos amassados para dar a ideia de algumas pedrinhas. E a maquete dos bonecos russos foi feita também em isopor, como eu já falei. Os bonequinhos são bonequinhos que a gente compra em lojas de festas, e a gente fez a roupinha deles de feltro, um cachecolzinho de feltro, e com um tecido felpudinho nós fizemos a toquinha do russo, do boneco russo, aquele chapéuzinho que eles usam, típico de lá, também com um palito de dentes, né, embaixo, para que a criança possa espetar. E o último incentivo de presença que eu vou apresentar é especificamente para os juvenis. Você viu que a gente tem aqui escrito Sou Mais em Cristo, que é desse novo projeto dos juvenis, que os professores dos juvenis já vão saber em detalhes como funciona o projeto. Ele é um painel de fotos e a gente fez ele todinho com uma base de EVA, foi impresso, né? E os porta-retratos que estão no painel, eles foram feitos em EVA, e eles têm uma abertura onde as fotos podem ser inseridas conforme o aluno for chegando na sala da escola sabatina. E daqui a pouco você vai saber melhor como usar esse incentivo. E a Valéria está aqui com a gente também. Sim. Oi, Valéria, tudo bem? Bem, Bem-vinda. Obrigada, E a Joana. Valéria vai falar para a gente agora de um outro incentivo, que é o incentivo de oração. Com você, Valéria. Sim. Olá, queridos professores. Vamos então dar sequência a algumas opções aqui para as orações, para vocês trabalharem com as crianças durante todo o trimestre. Muito bem, nós temos aqui esta opção, que é uma caixinha de papelão. Ela foi feita então uma moldura sobre essa caixinha com duas portinhas para dar uma ideia de uma janelinha, e dentro dessa janelinha vai conter então o pedido, o tema do pedido de oração pelo qual eles vão estar orando durante a semana, ou até mesmo naquele sábado mesmo, ok? Então essa é uma das sugestões. Uma segunda opção que nós temos aqui é esse pote de vidro, onde nós temos aqui os pedidos, né? As crianças maiores, né, professora Joana, que já sabem ler e escrever, elas terão aqui dentro, à frente desse pote, uma legenda, onde terão uma cor para os pedidos e outra para os agradecimentos. Aqui em sequência, né, você pode já deixar até aqui de lado, aqui um bloquinho com as mesmas cores, para eles realizarem então seus pedidos, e também um potinho de vidro também decorado, né, onde o professor pode deixar ali as canetas para que eles então possam também fazer o seu pedido. Lembrando, né, professora Dione, que nós utilizamos aqui potes reciclados, né? Esse daqui era um pote de azeitona, esse aqui também era um pote de balas, que nós reestruturamos então para poder estar confeccionando esses pedidos. Uma outra sugestão que nós trouxemos aqui é essa árvore, que também foi toda confeccionada em EVA. Nós reestruturamos ali uma copa toda estilizada em bolas, e onde então aqueles que já sabem ler e escrever podem então anexar aqui os seus pedidos. Se eles não sabem ler e escrever, eles podem então anexar os pedidos em forma de fotos, né, de figuras e imagens, e colocar então aqui junto à árvore, ok?
Nós temos aqui uma última opção que é como incentivo de oração, né? Que você pode, então, nós realizamos esse painel onde as crianças poderão, então, anexar os seus pedidos aqui. Nós temos aqui, então, prendedores, né, anexados ao girassol. Nós temos aqui as cartelinhas, né, com os pedidos. Você pode deixar ali uma cestinha, né, professora? Uma cestinha onde as crianças vêm e escolhem o motivo pelo qual eles querem que orem durante aquela semana. Então, eles vão anexar aqui ao prendedorzinho no girassol. Agora chegou a hora das visitas. Nós trouxemos como sugestão trabalhar com ovelhinhas. A primeira é para que você tenha um caderno para você fazer o cadastro das suas visitas. Se de repente ela começa a vir todo sábado, você já tem um cadastro ali direitinho, com o nomezinho do pai, da mãe, você tem até o endereço, a data de nascimento, isso é importante você ter, antes dela ser membro da sua escola sabatina. Então esse é um cadastro para todos os professores. E todas as divisões também, todas as classes. Agora, para o hall, a gente está sugerindo uma ovelhinha que é a prova de bebê. Ela foi feita toda dessa manta, né, que é peludinha, e é como se fossem fuxicos. Então aqui ela é um círculo cheia de manta dentro, a cabecinha também é um círculo menor, a caudinha também, o rostinho feito de feltro, e aqui embaixo, ó, o pezinho foi uma tampa de medicamento revestida de feltro. Então ela é toda fofinha, ela não tem nada de ponta, nada que tenha perigo. Então, nossa sugestão é a ovelhinha para as visitinhas do hall. Para as visitas do jardim, você pode trabalhar ou com a sacolinha, que tenha, você pode colocar alguma outra coisinha dentro, mas a sacolinha tem a ovelhinha aqui. E os lapisinhos, o jardim, desculpa, já funciona bastante para escrever e tudo mais. Então, a gente tem aqui, ó, as ponteiras do lápis. Então, tem a ponteirinha de papel e tem a ponteirinha também feita em feltro, que você pode fazer muito bem também essa ponteirinha de EVA, ok? Para os primários, a gente trouxe um kit. Esse é um kit composto de uma agendinha, um chaveiro, porque eles gostam de colocar chaveiro na mochila e tal, e a ponteirinha também do lápis ou de uma caneta. Então, essa sugestão para os primários. Para os juvenis, como a gente falou antes já, a gente tem um novo projeto, né? Então, a gente tem algumas ideias. Você tem esse marca-páginas, que você pode dar para cada um, mas antes de dar um marca-página para a sua visita dos juvenis, você pode usar esse painel. Esse painel nós retiramos da revista Chave Mestra, do quarto trimestre de 2020. Muito interessante você recorrer também à Chave Mestra. Tem muitas ideias legais lá na Chave Mestra de todas as classes. Existe uma revista para hall e jardim, uma outra para primários e uma outra para juvenis. Com ideias, tem artigos para você ter subsídios com os seus alunos, tem ideias para trabalhar com os pais, tem umas coisas muito legais dentro da revista Chave Mestra. E essa ideia aqui está lá. Então, o objetivo está escrito Me Conta, é você, quando a visita chega, você fala para ela assim, se você tem tempo, você pode falar para ela assim, qual número você quer? Então, ela vai escolher o 3, por exemplo. E aí ela tem que responder todas as perguntas do 3 na horizontal e 3 na vertical também. Se você não tem tanto tempo, você pode escolher. Então, ela vai escolher o 3. Então, você pode fazer só na vertical ou só perguntas na horizontal. Esse painel tem como objetivo conhecer sua visita. Olha só a pergunta, tipo, você tem um irmão ou uma irmã? Qual a sua comida favorita? Em que cidade você mora? E aí o juvenil vai respondendo e você vai conhecendo quem é aquele juvenil. E aí depois você dá um dos marca-páginas para ele. Não a Johnny,
Mas a Valéria tem sugestões agora de um outro incentivo. Isso mesmo, Lu. Nós temos aqui algumas ideias que vocês podem então estar trabalhando com as crianças em relação à motivação do aniversário. Então esse é um painel, né, que foi confeccionado todo em EVA e nos trenzinhos nós colocamos aqui os meses dos aniversários e à medida que as crianças vão fazendo aniversário, então você vai acrescentando as fotos relativas ao mês que elas completam mais um aninho de vida, ok? Esse aqui é um outro painel, ele vai funcionar da seguinte maneira. Nós colocamos aqui essa cerquinha e para cada mês você coloca então as fotos das crianças relativas então àquele mês que eles completam um aniversário. Por exemplo, Bruno, dia 10, Caroline, etc. Foi confeccionado também todo em EVA. Lembrando sempre que os moldes, né, Lu, os moldes, os riscos, etc., estarão disponíveis então nas nossas redes sociais, bem como a chave mestra também, né, Lu? Que também, inclusive, tem outras ideias e sugestões, inclusive de incentivos de aniversário, ok? Este outro também funciona da mesma forma que esse. Então, nós tiramos aqui, acrescentamos o mês a cada mês, nós acrescentamos aqui, trocamos, né? E aqui nós trocamos as fotos das crianças ou dos juvenis que estarão fazendo aniversário referente ao mês que está indicado aqui no painelzinho, ok? Nós temos aqui também, para vocês estarem cantando parabéns com as crianças, a confecção de um cupcake. Esse cupcake, ele foi feito todo em feltro, né? Os detalhezinhos deles aqui em cima, e também foi feito da mesma forma com um enchimentozinho de fibra, né? Para que ele possa então ter esse formatinho mais, né, aconchegante. E você também pode ter essa outra opção, que é comprada, né? Que é aquele porta-lanche, etc., que você também consegue muito, né, em lojas de produtos de casa. Temos também aqui alguns cartões que já estarão disponíveis para vocês imprimirem e vai ter um referente para cada classe, desde o hall até os juvenis, ok? E ainda também temos mais um painel que foi confeccionado também em EVA e em detalhes com juta. Esses caninhos aqui são papel craft bem enroladinho que nós amarramos com um barbante para ficar um tom bem rústico, tá? E aí então você vai estar completando dentro aí dos porta-retratos as fotos, né, das crianças ou dos juvenis que estarão completando aniversário nos meses e dias referentes à sua data, ok? A gente tem também agora os incentivos de oferta. Para que serve o incentivo de oferta? Ele serve para a gente alcançar, para a gente marcar que alcançou o alvo de oferta estipulado para cada classe. A gente sempre tem ideias de incentivos de oferta que a gente faz para cada classe. Dessa vez, a gente tem vários aqui e você pode escolher qual você quer usar para a sua classe. Lembrando que os incentivos de oferta sempre tem que ter 13 elementos que você vai colocando a cada sábado que for alcançado o alvo. Como nós temos 13 sábados no trimestre, os incentivos de oferta precisam sempre ter 13 elementos. Então, eu vou começar por esse incentivo aqui, que é o incentivo com ursos. Então, a gente tem uma maquete feita em isopor e EVA. O molde estará disponível no nosso Facebook, Ministério da Criança APO, e você também vai ter nos nossos grupos de WhatsApp. E a gente tem aqui todos os moldes e os 13 ursos. Conforme a oferta, o alvo de oferta for alcançado, a gente coloca um urso. E para esse incentivo também, como ele é um incentivo bem fofinho, né, cara de hall assim, a gente fez também um guardador de ofertas, porque a criança do hall tem costume de colocar a ofertinha na boca, né, o dinheirinho na boca. Então a gente fez aqui um guardador de ofertas que a mamãe pode colocar a ofertinha aqui, ela não precisa ficar com o dinheirinho na mão. E a gente fez também um recolhedor para as ofertas, que é um ursinho com uma cestinha, onde as crianças vão colocar a ofertinha no momento que a oferta for recolhida.
A gente tem também uma outra sugestão de maquete. A cegonha é a ave símbolo da Ucrânia, que é um dos países para onde vai a nossa oferta. Então, a gente fez uma maquete com ninhos de cegonha. E a gente tem 13 cegonhas aqui, que vocês também vão ter o molde, e elas vão sendo colocadas a cada sábado, conforme a oferta vai sendo alcançada. A maquete foi feita com isopor, a gente tem aqui a juta formando os ninhos, os palitos foram feitos com papel enrolado, e a gente tem também a sugestão do recolhedor de ofertas como um ninho. Ele foi feito com uma latinha, essas latinhas de leite em pó e de sustagem, que são latinhas que elas não, a parte de fora não é exatamente de lata, ela é de papel e a gente consegue recortar. Então, esse foi um ninho feito também com fios de juta em cima, que pode ser usado para recolher a oferta. Uma outra sugestão para as ofertas, para incentivo de ofertas, são as matrioscas. A Luciana, já no comecinho da trimestral, ela já explicou que a matriosca é uma bonequinha típica da Rússia. E as matrioscas, elas vêm uma dentro da outra. Então, a gente fez duas sugestões aqui. Aqui vocês estão vendo a matriosca maior e a matriosca menor. A pequenininha, a última, mas nós temos aqui dentro 13 matrioscas. Eu vou colocar aqui para ver se a Cíntia consegue mostrar. Vou ver se eu consigo girar aqui, Cíntia, para você mostrar que aqui dentro eu tenho 13 matrioscas. Eu não vou conseguir girar todas, mas elas estão aqui dentro, olha só. Aqui eu tenho uma pequenininha e a ideia depois, quando você for lá para a classe dos primários, você vai ver o que mais vai ter de surpresa aqui dentro dessas matrioscas. E aqui a gente tem uma outra sugestão com matrioscas. Você está vendo que eu estou aqui com uma matriosca bem grandona e aqui eu tenho uma matriosca bem pequenininha. Por quê? Porque aqui dentro desse cone, que é uma matriosca em formato de cone, eu tenho todas as outras estão aqui dentro, ó. Conforme eu for tirando, eu tenho aqui 13 matrioscas de tamanhos diferentes. E você... Estão numeradas também. E elas estão numeradas, né, Lu? Uma para cada sábado. Elas estão numeradas, tem 13 aqui, uma para cada sábado, tá certo? E você pode ver como você quer colocar, se você quer começar da pequenininha e ir colocando para as maiores, ou se você quer começar da grande e ir colocando as menores, aí é uma escolha sua. A gente tem um outro incentivo, como as ofertas vão para a Rússia e para a Ucrânia, a gente fez um incentivo dividido aqui. Esse lado é da Rússia e esse lado é da Ucrânia. E se você prestar atenção, a gente tem 13 elementos aqui que vão sendo acrescentados ao painel de acordo com os sábados, conforme os sábados vão passando e o alvo de ofertas é atingido. Para retirar a oferta, a gente também tem uma ideia muito legal, que é a ideia da roupinha. As crianças, principalmente de hall, jardim, os primários também, eles amam se fantasiar de pessoas diferentes, né? Então, a gente tem aqui as roupinhas que podem ser usadas por eles para retirarem a oferta. Essa seria a roupinha das meninas e essa aqui seria a roupinha dos meninos com o chapéuzinho do russo, que ele pode usar para retirar a oferta. E a gente tem também aqui essa ideia, que é um avental, que pode ser feito também. Você pode fazer o avental nesse formato aqui, eu vou até tirar o avental aqui, você pode fazer nesse formato, e no lugar do rostinho, você pode fazer só um buraco. E aí a criança vai vestir o avental e vai pôr o rostinho dela no buraco que aparece no avental para ela retirar a oferta, e ela vai ficar super feliz, porque eles amam fazer se vestir de pessoas diferentes, e isso também estimula o retirar da oferta. Até no aventalzinho, o próprio bolsinho da matriosca pode servir também de recolhedor. Exatamente. Eles podem colocar ali. Aqui, ó. Uhum. No bolsinho ela pode colocar o dinheirinho dos amiguinhos conforme ela for recolhendo a oferta. Se elas tiverem também alguma dúvida em relação à roupinha das meninas, lembrando que foi feito de ponto russo. O próprio nome já facilita para a gente
o ponto russo, e ali fica bem relativo ao país que será beneficiado. Tem tudo a ver, né? Rússia, ponto russo, está por aí. É isso aí. Nós vamos apresentar neste momento os incentivos para versos. Por que é importante você ter um incentivo para verso? Para ter uma motivação para a criança decorar. A gente sabe que decorar é uma coisa muito importante, decorar os versos. Então, a gente fez os incentivos para que ele fique feliz, né, porque ele falou. O primeiro o primeiro incentivo que a gente tem é esse aqui, uma cartelinha com 13 espaços para quando a criança falar o seu verso, você cola a imagem respectiva à lição que ele estudou. A gente fez essa como sugestão do hall, mas você pode usar em qualquer outra classe. Mas aqui, né, como o hall tem só 3 tipos de lições, então a gente tem 3 tipos ou 4, porque a última a gente fez com 2 tipos de imagens diferentes. O outro incentivo é esse livretinho. A imagem de Jesus, né, o verso. E aí, conforme os sábados vão passando, ele vai falando o verso, ele vai ganhando uma página do livro. Na página tem a imagem referente à lição e o verso que ele acabou de falar decor. Conforme vai passando, ele vai ter o livrinho com os versos que ele falou. Então, se a criança falou 5, vai ter 5 páginas. Se a criança falou as 13, ele vai ter as 13 páginas. E no final do trimestre, você pode dar o livrinho para ele, levar para casa como lembrancinha. Ele vai ter um livrinho para colorir, né? E para relembrar aqueles versos que ele decorou. E, como último, nós temos esse daqui. É um cartão. Esse é mais para os primários, porque a única lição que fala sobre a Torre de Babel é na classe dos primários. Então aqui, a Torre de Babel, e a cada sábado que ele falar o seu verso decor, ele vai colocando uma criança de uma nacionalidade diferente. Então, 13 tipos de crianças, lembrando as línguas que surgiram lá na Torre de Babel. A Valéria tem algumas sugestões para o estudo da lição, né, Valéria? Isso mesmo, Lu. Vamos trazer aqui algumas ideias para vocês trabalharem, então, com mais afinco aí o estudo da palavra de Deus, ok? Nós vamos começar então com esse painel, é o Sou. Então o painel Sou, como a gente já disse anteriormente, ele está relacionado aos juvenis, e a nossa ideia aqui é trabalhar o Sou sábado, para que ele então desenvolva atividades durante todo o sábado. Na verdade, esse painel não é relativo somente ao estudo da lição. Nós trouxemos aqui cartõezinhos no painel com os nomes deles e com várias atividades, pontualidade, visitas, quiz, etc. Ok? E aí temos aqui então um painel elaborado em EVA. As imagens, essas figuras aqui também estarão disponíveis para vocês nas redes sociais, ok? Aqui temos aqui mais algumas ideias. Esse daqui é um painelzinho também, uma cartelinha que foi elaborada, né? Você elabora individualmente, foi feita em EVA. Você coloca aqui a foto da criança, principalmente aquelas que não sabem ler, para ela identificar qual é o incentivo que é dele mesmo. E aqui nós vamos montando, então, as figuras relativas à lição. Na verdade, cada figura dessa ela está dividida em 4, né? Então vão ser 12 partezinhas. A cada sábado você vai estar colocando uma delas. E no 13º você entrega então a cartelinha para ela como lembrancinha de 13º sábado, ok? Esta outra sugestão nós fizemos aqui é o mesmo, só que fizemos aí uma ideiazinha para meninas e outra para meninos. E aí também com a mesma referência, colocando então a fotozinha deles ali, para que eles possam então identificar qual incentivo é o deles. E aqui então colocamos 13 quadradinhos também, foi tudo confeccionado em EVA, e nesses quadradinhos você vai estar colocando uma figurinha referente à lição que ele estudou durante aquela semana, ok?
também estarão todas essas imagens, inclusive as da lição, estarão disponíveis para vocês nas nossas redes sociais. E por último, nós temos aqui uma outra ideia, que é uma confecção de uma pastinha, né? Nessa pasta aqui, você pode estar colocando dentro a atividade relativa para aquele sábado. Então, por exemplo, se você tem aqui na lição de número 1, que no caso seria da Torre de Babel para os primários, mas você pode fazer para o jardim, enfim, até mesmo para o hall, né? Para você estar elaborando aí essa mesma ideia para outras classes. Então, por exemplo, aqui nós temos uma sugestão, sendo dos primários, uma sugestão para pintura, né? Aqui é uma outra ideia, que, por exemplo, no caso da lição 3, que é a decifrar um enigma, que também é interessante para os primários, mas você pode elaborar uma outra diferente para as crianças menores. E aí temos ali outras ideias de ligar pontos, de achar os erros, e etc. Então, são atividades que torna, né, o sábado mais interessante para eles, e eles estudando, eles vão ganhar atividade. Caso contrário, vai ficar para o próximo sábado.